Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Mateus, capítulo 7. Nós vamos fazer leitura a partir do versículo de número 13, Mateus 7, verso de número 13. Mateus 7, versículo de número 13 em diante. O texto da palavra de Deus, ela diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se-a, lançando-se no fogo. Os irmãos podem dizer amém por essa palavra. Por gentileza, se assentem. Glória a Deus. Glorificando a esse nome que tem todo o poder. Queridos irmãos, recentemente eu fui fazer uma viagem com a minha família, e no trajeto de viagem, parece que foi semana passada a viagem, e no trajeto de viagem, a Manu, que é a minha filha mais nova, ela viu uma placa diferente na estrada. E essa placa, Jennifer, ela tinha um animal nessa placa, parecido com aquele bicho, o veado. E aí ela perguntou para mim, ela falou: pai, que placa que é essa? Eu nunca vi essa placa, eu não sei o que essa placa significa. E eu disse para ela: filha, essa placa, ela é uma placa de advertência. Por qual motivo? Ela está advertindo que possivelmente existem animais selvagens aqui nessa área. Existem animais selvagens aqui nesse local. Então, além de ela ser uma placa de advertência, essa placa também ela produz um alerta. E qual que é o alerta que essa placa ela produz? Ela produz um alerta aos motoristas, informando assim aos motoristas que eles devem frear e reduzir a velocidade. Para quê? Para que possa-se evitar algum tipo de acidente, se porventura se encontrar com algum tipo de animal sobre essa rodovia. E isso me trouxe um ensinamento, porque as placas de sinalização de trânsito, elas são para emitir advertências e alertas. E no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós lemos o capítulo 7, mas no capítulo de número 5 aparece uma expressão assim: Jesus subiu
ao monte, capítulo 5, verso de número 1. E o texto do verso de número 2 vai dizer assim: que ele abriu a sua boca para ensinar. Então Jesus ele sobe ao monte, primeiro ponto. E o segundo ponto, ele abriu a sua boca para poder ensinar. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer aos irmãos? Que quando Jesus abriu a sua boca para poder ensinar, é semelhante à placa de sinalização de trânsito. Jesus ele estava emitindo advertências e alertas. Em algum caso, a placa vai dizer assim: o limite máximo é 120, mas isso não significa que numa rodovia eu possa andar a 50 por hora, porque provavelmente vai vir um carro atrás em alta velocidade e ele vai me acelerar. Então a placa ela anuncia um limite, que eu não posso passar daquele limite de velocidade. E o que Jesus ele faz no capítulo de número 5, quando ele está subindo ao monte, ele está pedindo para que os seus discípulos aceitem, e ele mesmo se assenta. No capítulo de número 5, inicia um dos sermões mais conhecidos da história, que é o Sermão da Montanha. E quando Jesus ele abre a sua boca, ele começa a emitir algumas advertências e alguns alertas. Então, antes da gente fazer uma aplicação aqui, eu gostaria de deixar essa reflexão ao seu coração, que Jesus ele abria a sua boca com um propósito específico. Jesus ele não abria a sua boca por abrir, não. Jesus ele abria a sua boca para poder trazer ensinamentos. Eu gosto da palavra de Provérbios, no capítulo 13, versículo de número 17, que diz assim: o mensageiro fiel, ele traz saúde. O Senhor Jesus, quando ele abria a sua boca para poder ensinar, ele estava gerando saúde na vida daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos estar prontos para ouvir e devemos ser tardios para poder falar. Por quê? Porque o escutar é ouro e o falar é prata. Então Jesus nos ensina que quando ele abria sua boca, a gente poderia aguçar os ouvidos, porque vinha saúde para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir a sua palavra. E não diferente de hoje, você adentrou esta casa de oração e você veio aqui não só para ouvir o pastor Fábio ensinar, mas eu quero te dizer que existe um mensageiro fiel, que é a palavra de Deus, e quem se responsabiliza por ela é o próprio Senhor Jesus. Então, se você está precisando de saúde em alguma área da sua vida, aguce os teus ouvidos, porque saúde está vindo aí para a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de saúde física, recebe saúde física. Pastor, eu preciso de saúde financeira, recebe saúde financeira. Pastor, eu preciso de saúde mental, tem saúde mental. Pastor, eu preciso de saúde espiritual, tem saúde espiritual. Por quê, pastor? Porque a palavra está sendo pregada, e onde estiver 1, 2, 3 reunidos falando em meu nome, eu estarei presente. Tem saúde hoje aqui, tem saúde hoje aqui, tem saúde, porque Jesus está presente. Irmãos, mas fiquem com essa palavra, que cada momento que Jesus, Carmelina, abria a boca, quando Jesus abria a boca dele, era uma alerta de advertência, eram algumas advertências. Eu fiz a leitura do versículo de número 13, porque nós iremos começar com a advertência que Jesus está falando no versículo de número 13, ok?
o capítulo 5 é onde se inicia, ele está subindo ao monte. No capítulo de número 8, ele está descendo. Então o capítulo de número 7 é o final do seu sermão. Aqui o Senhor Jesus, ele vai levantar algumas placas, ok? Os irmãos estão pegando o raciocínio. Ele está levantando algumas placas de sinalização, algumas placas de advertência, a partir do versículo de número 13. Quando você for viajar, você não vai esquecer mais dessa palavra, você vai lembrar da placa de advertência. No versículo de número 13, eu te convido você a ir lá comigo. O Senhor Jesus, ele vai fazer o primeiro alerta, ou seja, no final do seu sermão, nós estamos aqui fazendo o primeiro alerta. A primeira placa que o Senhor Jesus ele levanta, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, diga assim, muitos. Esse texto está falando exatamente de quantidade. Deus está dizendo assim: e muitos entrarão por ela. Versículo de número 13 traz-nos o primeiro alerta. Então, se você quiser marcar o primeiro alerta, a primeira advertência, o Senhor Jesus está alertando o seguinte: cuidado com o engano. Olha aí, hein? Primeiro alerta de Jesus: cuidado com o engano. Vamos repetir essa expressão, cuidado com o engano? 1, 2, 3. Cuidado com o engano. Então, o primeiro engano que eu devo tomar cuidado é o engano de se deixar ser enganado, ou seja, enganar a si mesmo. Pastor, isso é possível? É possível, porque os escribas e fariseus, eles achavam que estavam cumprindo a justiça de Deus, achavam que eles eram os santarrões da parada, eles achavam que eram a última bolacha do pacote. O problema é que ela sempre está amassada, esfarelada, né? Achavam que era a última Coca-Cola no deserto, mas está sem gás e quente, imagina. Eles achavam que eles eram alguma coisa. Por quê? Porque eles achavam que eles estavam enganando a si mesmos, ou seja, eles achavam que estavam fazendo a própria justiça e cumprindo a justiça de Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim: vocês colocam peso sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Olha a justiça dos fariseus e dos saduceus. Eles colocavam um jugo sobre a vida das pessoas que eles não davam conta de carregar. Então, o primeiro alerta, a primeira advertência que vai aqui sobre a nossa vida é: eu não devo deixar-me enganar a si mesmo, ok? O Senhor Jesus, no capítulo 7 e versículo de número 13, ele vai nos apresentar dois caminhos, ok? E ele vai nos apresentar duas portas. Um desses caminhos, ele vai chamar esse caminho de caminho espaçoso, e o outro caminho é o caminho apertado. Nós temos dois caminhos que Jesus está deixando claro aqui: um caminho que é um caminho espaçoso e um caminho que é um caminho apertado. Só que ele vai também falar de duas portas. A primeira porta é a porta estreita, e a segunda porta é a porta espaçosa, ou a porta larga. Então Jesus ele está falando de dois caminhos e de duas portas. O alerta de Jesus para as nossas vidas é que nós devemos tomar cuidado com a sutileza de quê? De que é possível andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Há uma sutileza, irmão, nos dias atuais, tão complexa e tão difícil, que ela é tão sutil que ela vai entrando dentro da igreja, que ela vai dando a ideia assim: não, a pessoa ela pode permanecer na igreja, mas a pessoa também
permanecer no mundo. Só que Jesus está deixando claro, não existe a possibilidade da gente no mesmo tempo andar em dois caminhos. Tiago vai dizer assim, que não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água, ou ela jorra água doce, ou ela jorra água amarga. Olha a sutileza. Não, você pode andar nos dois caminhos. Você pode andar no caminho largo, de segunda, terça, aí quando chegar no domingo, você entra pelo caminho que é apertado. Isso é uma sutileza dos nossos dias. A placa que Jesus está levantando aqui, a placa de alerta, a placa de advertência, é o seguinte: cuidado para você não se enganar a si mesmo. Não se deixe se levar pela sutileza desta terra. É sutil. Não, você pode ter uma vida social, mas você também pode ter uma vida cristã. Nós vivemos a sutileza, irmão, dos nossos dias, que estamos fazendo separações. E que separação? No meu dia a dia eu posso ter uma vida social. No meu dia a dia eu posso ter uma vida social. Só que no dia de culto, quando tiver culto, eu tenho uma vida cristã. E quando chega na casa de Deus, aí eu visto uma roupagem cristã, eu assumo uma identidade cristã. Mas Jesus está dizendo assim: não é possível a gente andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Um caminho fala de vida eterna, diga assim, vida eterna. Irmão, se você quiser ter a vida eterna, não tem outro caminho. Esse caminho, a Bíblia diz que ele é apertado. Esse caminho, ele é estreito, irmão. Não adianta. Agora, se o outro caminho é o caminho que leva à perdição, é o caminho que? É o caminho espaçoso. Então não tem como eu andar no caminho espaçoso e andar no caminho apertado ao mesmo tempo. Os irmãos estão me compreendendo? Não é possível andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Pastor, e é possível eu estar aqui com os crentes e ser crente, e no meu ambiente social, onde eu encontro os ímpios, onde eu encontro as pessoas do mundo, eu ser mundano? Existe um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo vai repreender um homem que tinha um alto calibre. Veja eu e você, irmãos, que a gente não pode aqui achar que nós somos os melhores, porque o apóstolo Paulo vai repreender um apóstolo aqui, já em evidência. Sabe quem é esse apóstolo? Apóstolo Pedro. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia, sem preguiça, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, por gentileza. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 2, versículo de número 11. O texto da palavra de Deus diz assim, vou ler, tá bom? Carta aos Gálatas 2, quem não achou acompanha aqui no telão. Carta aos Gálatas 2, versículo de número 11 diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha essa expressão que Paulo vai usar: lhe resisti na cara, porque era repreensível. Versículo 12: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro aqui está comendo com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Versículo de número 12: e os outros judeus também dissimulavam coisa com ele,
maneira que até Barnabé, olha isso, gente, se deixou levar pela sua dissimulação. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente? Eu quero que os irmãos tenham fresco na memória que o Senhor Jesus está levantando placas de advertência. Jesus está pregando no Sermão do Monte e Jesus está dizendo assim: há dois caminhos, um caminho apertado, um caminho espaçoso, há uma porta estreita e há uma porta larga. E aqui que nós estamos tratando é se uma pessoa ela pode ser crente no ambiente de cristão, mas ela ser mundana no ambiente que ela está com as pessoas do mundo. Para que não fique diferente a nós, o texto está nos esclarecendo que o apóstolo Pedro, ele agiu com uma maneira de hipocrisia. Por qual motivo? Porque o texto está nos dizendo que Paulo, quando viu Pedro, Paulo foi repreender Pedro assim na cara, de frente, porque ele estava na condição de ser repreendido. Porque Pedro, quando se juntava com os irmãos da igreja, Pedro ele se juntava, ele se sentava na mesa, ele comia, ele falava de Jesus, ele professava Cristo, ele dizia: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Pedro levantava a mãozinha no culto, dava glória a Deus. O problema era quando os judeus chegavam. Quando os judeus chegavam, sabe o que Pedro fazia? Os irmãos que estavam sentados, Pedro ele olhava para os judeus chegando, Pedro ele levantava e ia saindo de mansinho, ele ia deixando os irmãos de lado e ele ia se juntar lá com os judeus da circuncisão. Sabe por qual motivo? Porque os judeus da circuncisão iriam repreender Pedro, iriam falar para Pedro: mas Pedro, você está andando com esses aí, Pedro? Então Pedro, para não ser repreendido pelos judeus, o que ele fazia? Ele se tirava e ele ia junto dos judeus. Ou seja, Pedro ele estava tendo uma vida social e uma vida cristã. Será que é possível, irmãos, nós temos uma vida familiar e uma vida cristã? Ou seja, no ambiente da minha família eu me deixo levar, pelas piadas, pelas conversas, pelas chocarrices, pelas propostas que minha família está propondo para mim. Pedro estava agindo dessa maneira. Será que no ambiente de escola, jovens, nós somos assim? Nós agimos aqui como crente, está repreendido, misericórdia, Jesus, mas no ambiente escolar eu deixo me levar, eu ajunto o meu grupinho, eu uso aquela expressão que eu não estou acostumado a usar aqui no meio dos meus irmãos. Será que eu tenho uma vida social aqui e uma vida cristã totalmente diferente? Será que no meu ambiente profissional, e aqui vai, hein? Será que eu me deixo levar? Eu tenho uma vida social diferente da minha vida cristã? Será que no meu trabalho as pessoas me reconhecem como cristão genuíno, verdadeiro? Ou eu fico fazendo média, e agora está uma onda desse final de ano terrível, e aí as pessoas entram em fazer média para um ou para outro, não aquela coisinha ou outra, não. O apóstolo Paulo recebeu a autoridade para falar para Pedro, e Pedro era um apóstolo, quiçá nós. Pedro ele era um apóstolo. O apóstolo Paulo falou: meu amigo, peraí, você é um líder, você faz parte da liderança da igreja, e você está com um comportamento social diferente da sua vida cristã. A problemática é que Pedro era pregador, e Paulo não queria que Pedro pregasse o evangelho e fosse desacreditado com a mensagem que ele mesmo estava pregando, porque o Senhor Jesus já havia repreendido os fariseus e os saduceus. Os saduceus diziam: não pode isso, não pode aquilo, mas eles faziam. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, está levantando algumas placas de advertência, dizendo assim: aqui o caminho é estreito mesmo, aqui o caminho vai continuar apertado mesmo. Quer saber de uma coisa? Aqui a porta vai continuar sendo apertada mesmo. Não tem facilidade na vida cristã, é apertado mesmo. Mas uma coisa
perdição, mas a porta estreita te levará para morar nas mansões celestiais. Pastor, está duro andar pelo caminho apertado, mas eu estou pregando para uma igreja que tem andado nas regras de Jesus, que tem caminhado no caminho apertado. Pastor, e qual a minha recompensa? É ter o nome escrito no livrão. Já nos foi pregado aqui domingo. A maior, oh meu Deus do céu, o maior galardão que a igreja tem é ter o nome escrito no livro da vida. E eu tenho um recado de Deus para te dar. O caminho ainda é apertado e ainda a porta vai continuar sendo estreita. A porta não passou pela reforma. Maravilha! A igreja passou pela reforma, mas a porta não. A porta continua sendo apertada. O caminho, pastor, continua sendo apertado. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou pregando para mim hoje aqui, mas no seu espírito receba essa palavra aí. Não entre nessa sutileza de Satanás, de querer fazer com que você entenda que você tem uma vida social lá fora, e aí você pode andar nas piadinhas, andar nas chocarrices, andar nas conversas que denigrem o Evangelho, as dissimulações que confrontam a tua santidade. Não permita essa sutileza na sua vida. Ainda que você tenha que ser visto como quadrado, ainda que você tenha que ser visto como chato da rodinha, ainda que você tenha que ser visto como santarrão. É claro que quem tem uma vida espiritual não fica com cara feia, não fica com cara fechada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando não se assentar na roda de escarnecedores. Eu estou falando não ser participante daquilo que o mundo quer que a igreja participa. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus para dizer isso para a igreja. Receba essa palavra no seu espírito aqui. Não tem uma vida social e uma vida cristã. Irmão, é vida cristã em todo lugar. Em qualquer lugar é vida cristã. Não temos que, eu vou lá no açougue ou no mercado, eu vou com a minha roupagem social. Não existe isso. É vida cristã. Do mesmo jeito que eu cumprimento os meus irmãos aqui, se eu vê-los na rua, pode até ficar com vergonha, mas logo de manhã eu vou dizer: Pai do Senhor, terra, vaso, paz. Por quê? Porque para mim não existe esse negócio de vida social e vida cristã, é uma vida só. Estão me fazendo entender, irmãos? É uma vida só. Vai ser no mercado, vai ser onde for, irmãos. O irmão, quando você dá paz, ele até se esconde assim, fica ali, né? Mas se alguém me ver aqui, que Deus me livre, né, irmãos? Queridos, posso falar da segunda plaquinha que Jesus levantou? Essa foi a primeira plaquinha. Diga assim: enganar a si mesmo. Então diga assim: eu não devo me enganar. Ok? Isso é um engodo das trevas. Engodo das trevas, irmão. Fazer com que a gente tenha uma vida social e uma vida cristã. É um engodo das trevas, né, Maria? É um engodo das trevas. Mas uma segunda verdade aqui é que há um outro caminho que é espaçoso. Ok? Irmãos, é claro para os irmãos quem é o caminho, né? Amém? Quem que é o caminho? Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é esse caminho, por isso que é apertado mesmo, por isso que é estreito mesmo. Mas existe um outro caminho largo que Jesus está combatendo aqui, ó. A porta estreita. Olha aí, cuidado com a porta larga. Cuidado. Cuidado, eu vou dizer até um alerta aqui aos irmãos. Por isso que eu fico preocupado. Não sou contra a campanha, não sou contra a campanha. Mas eu fico preocupado com a igreja que só vive de campanha. É todo culto campanha. Culto, segunda campanha, terça campanha, quarta campanha, quinta campanha. Todos os cultos é campanha. E o problema é que a finalidade é sempre passar um envelope para arrecadar o dinheiro do povo. Eu fico preocupado com isso. E já digo aqui, não sou contra a campanha,
Tanto é que a gente nunca teve campanha aqui, mas não é pelo fato de que o pastor não gosta, mas eu fico preocupado, irmãos. Um segundo alerta aqui, que o Senhor Jesus ele está dizendo aqui: há um outro caminho espaçoso. E qual que é o outro caminho espaçoso? Ele se chama ecumenismo. Pastor, o que é o ecumenismo? O ecumenismo ele ensina que todas as religiões são boas, e no fim, todas as religiões te levam a Deus. Isso é ecumenismo. Mas veja você, então quer dizer então que se uma pessoa ela pratica bruxaria, ela faz obra de feitiço, obra de magia, obra de encanto, ela oferece lá o que ela tem para oferecer. O ecumenismo, ele prega, olha o caminho largo, ele está pregando, ele está dizendo que todas as religiões, seja o hinduísmo, a pessoa vai lá no rio, toma os banhos dela e faz os rituais. O ecumenismo, irmão, ele prega as obras das pessoas, que ela vai conseguir ter um contato com Deus por causa das suas obras. Então quer dizer que se a pessoa jogar búzio, tarô, o que quer que seja, ela vai se encontrar com Deus. É isso que o ecumenismo ele prega. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, pastor, não importa a igreja, o importante, não importa, eu já ouvi até gente dizer assim, não importa a religião, o importante é a gente buscar a Deus. Mas buscar a Deus onde tem trevas, buscar a Deus aonde é obscuro, aonde você tem que fazer rituais que são contra a própria palavra de Deus. O ecumenismo, ele prega dizer que todas as religiões são boas. Segunda placa, cuidado. Lembra que nós estamos estudando aqui a respeito da expressão guardai-vos? É isso que Jesus está falando. Guardai-vos do que? Desse caminho largo, de que todas as religiões levam a Deus, e nós vamos ver biblicamente que não é isso. E há um outro caminho largo também. Qual que é, pastor? Universalismo. Primeiro é o ecumenismo, segundo, universalismo. Pastor, e o que o universalismo ensina? O universalismo ensina que no final de tudo, quando as cortinas se fecharem, todos serão salvos. Seria bom se isso fosse verdade, sim ou não? Só que isso é antibíblico. O universalismo é um caminho largo. Por qual motivo? Porque ele induz a pessoa a viver uma vida depravada, uma vida longe de Deus. A pessoa ela pode estar fazendo o que ela quiser, e aí no final vai ter salvação para todo mundo mesmo. Isso é universalismo. Ou seja, isso são caminhos largos, isso são portas largas. E você sabe que Jesus vai dizer: ei, muitos entrarão por elas. Você vai no templo ecumênico, aquele que tem uma imagem de Jesus na frente, não tem lugar para você sentar. O ecumenismo. Você vai no universalismo, que são as religiões matrizes, não tem lugar para ficar, gente, porque isso é palavra de Jesus. Jesus disse: muitos entrarão por essas portas largas, muitos passarão por esses caminhos largos. Pastor, e o que a palavra de Deus tem a me dizer a respeito disso? Eu preciso que você abra a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Está tudo escrito, irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Localize, por favor, o capítulo de número 2. Versículo de número 5. Capítulo de número 2, verso 5. Se possível, grife esse texto, marque esse texto. É um texto basilar da nossa fé. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 2 e 5. O texto da palavra de Deus diz assim, ó: porque há um só Deus. Diga assim: um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Era para você ter dado glória a Deus aqui nessa parte. Mas eu vou repetir para que você pegue essa expressão aqui. Eu vou repetir. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem pode dar glória a Deus? Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque o ecumenismo está dizendo assim: toda religião ela se conecta com Deus. No final tudo vai voltar-se para Deus. O universalismo está dizendo assim: não, todo tipo de religião vai levar-se à salvação. Pode ser por nome de Buda, Maomé, Maria. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ei Timóteo, preciso que você oriente a igreja o quê? Que aí em Éfeso a porta ainda continua sendo estreita. E qual que é o recado, Paulo? Diz para o povo que ainda só existe um Deus. Um Deus, e o que mais? E um só mediador. Então não é por causa disso, não é por causa daquilo, não é por causa de A, não é por causa de B, não. É por causa de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Anotou, Timóteo? Está anotado. Já anotei. Está anotado. Eu gostaria de ler com você Atos 4, versículo 12. Uma resposta ao ecumenismo e ao universalismo, que são as obras dos nossos dias, obra das portas largas, obra dos caminhos largos. E o texto diz: e muitos entrarão por elas. Atos 4, olha que texto lindo, gente. Verso de número 11 diz assim: e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Gente, olha isso aqui. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome bendito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, Pedro entendeu essa parte da porta estreita. Sabe por quê? Porque ele vai ser usado por Deus na porta formosa para um homem que estava coxo por muitos e muitos anos. O texto vai dizer que quando ele encontra esse homem vai lhe pedir uma esmola, e ele fala assim: olha, no momento eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho na minha vida. O que você tem, Pedro? Eu tenho um nome. O que você tem, Pedro? Eu tenho um nome. Você não tem prata, não tem ouro? Está parecendo o meu hoje. Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho um nome sobre a minha vida. E que nome que é esse? É Jesus. E aí ele olha para o coxo e vai dizer assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda. O texto vai dizer que o coxo deu um salto, os artelhos dele se firmou, e ele entrou no templo, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Sabe o que isso custou, irmão? Prisão. Pedro foi preso junto com João. E aí os saduceus e os fariseus chegaram para ele, os capitões lá do templo, chegaram para eles e disseram assim: que poder é esse? Que autoridade é essa? No nome de quem você está fazendo esses atos aqui? Se Pedro fosse um pregador da porta larga, sabe o que ele fazia? Não, está tudo certo, estou indo embora para minha casa. E ele não iria colocar sua vida em risco. Mas Pedro aprendeu a pregar sobre a porta estreita e o caminho estreito, ainda que a sua vida corresse risco. Sabe o que ele disse? Ele disse isso daqui que a gente acabou de ler: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Só existe um nome. Vocês podem me prender, vocês podem me bater, mas eu vou anunciar o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.
Aleluia. Cadê a igreja que guarda o bom nome de Jesus? Cadê a igreja que zela pelo bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Paulo disse: não tem outro mediador entre Deus e os homens, há um só Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Amém, queridos?